Alô, amiguinhos, alô, amiguinhas. Esse aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste. Meu nome é Artemus Gordon, se você não conhecia ainda. E o nosso convidado de hoje é provavelmente o... Como direi, vai estar na história do jornalismo brasileiro. Ele tem um trono. Obrigado. Você é meu amigo, né, Dagomir? Mesmo que tenha tido, desde 1500, se você pegar toda a história do jornalismo brasileiro, o cara está lá em cima. Certo? Augusto Nunes. Não tem mais o que falar. Obrigado, né, pela apresentação tão generosa. Imagina. Prazer conversar com meu amigo, grande Dagomir. Imagina. E com a Branca. A maior obra de Augusto Nunes. A maior obra. Uma das duas, né? Vai ser uma emoção aqui, que é a primeira vez que eu entrevisto formalmente. Informalmente faz tempo. Bom, Augusto, eu queria saber primeiro duas perguntas. Uma é qual foi sua lembrança mais antiga na vida? Qual foi a coisa que você se lembra de mais primordial, assim? E a outra é quando você descobriu que ia ser jornalista? Bom, de novo, muito obrigado pelo convite. É um prazer ser entrevistado aí por vocês, formalmente, pela Branca a primeira vez. Dagomir já é meu amigo. Eu aqui posso falar à vontade. Posso, Totalmente. Por exemplo, perguntar se eu devo olhar para lá. Faz o que você quiser. Bom, aqui. A minha lembrança mais remota, as minhas lembranças mais remotas são duas, eu não sei qual é a mais antiga. Numa eu estou no jardim, na praça da cidade, Taquaritinga, onde eu nasci. Eu devia ter 3 anos, essas lembranças vêm dessa idade normalmente. Eu estou olhando para um garoto que tinha a minha idade, e que um olhava para o outro como um macaco, tentando reconhecer que bicho era aquele na frente. Aí, depois nos tornamos grandes amigos. Amigos, ele já morreu, chamava José Eduardo Escalamandré de Mendonça, apelido era Dado. E eu fiquei um tempão para descobrir por que era a primeira pessoa que eu me lembro de ter visto. As babás eram amigas e iam para a praça. Ele morava longe da minha casa, não era vizinho. E então elas largavam a gente ali, não tinha cuidado nenhum com criança, não era necessário. E foi por isso que eu tenho essa visão. A outra, eu nasci numa casa de esquina que tinha uma escada em curva. Eu não gostava de descer a escada. Você tinha sempre de se apoiar ali do lado, na própria escada para se equilibrar, criança. Eu também devia ter uns 3 anos e eu não gosto dessa lembrança. Depois eu sonhei com ela várias vezes, é um sonho recorrente e eu não me sinto bem. Eu não sei se por causa da curva, negócio de muita curva é o Niemeyer, né? Ele deve ter desenhado aquela casa em pensamento. Mas são essas as lembranças. Olha, você sonha com isso de vez em quando? De vez em quando eu sonho. Eu nasci numa casa de esquina, a cidade era muito pequena, né? Tinha um pouco menos de 10 mil habitantes. Numa esquina e fui criado na mesma quadra, no meio da quadra, a 10 metros de onde eu nasci. Então eu sou filho da Rua General Glicério, né, entre a praça e a Rua Marechal Deodoro. É assim que foi a minha vida em Taquaritinga. Morei até recentemente na casa do meio, que foi construída pelo meu pai, enquanto ele morava depois de ele morar na esquina. E a história do meu pai, que eu ouvi, como a minha família é meio diferente, é o único caso que eu conheço de um homem que não tinha dinheiro, era funcionário público, e ele se casou e foi morar com a sogra, que tinha já filhos morando com ela. Era uma casa cheia de gente.
Até aí, tudo bem, isso é comum. Só que ele levou o irmão. E o irmão dele, que aos 30 anos era presidente do Grêmio, da escola. Não é idade para ser presidente de Grêmio ginasial. E esse meu irmão, ele pedia dinheiro para minha avó, que não tinha nada a ver com ele, era a sogra do meu pai. Um irmão mais velho da minha mãe chegou um dia e falou para filho da minha avó, Amabile, que era uma italiana muito engraçada, chegou e falou: mãe, e começou a falar das minhas tias, filhas dela, que trabalhavam como professoras em cidades bem distantes. Ô mãe, tá a Matilde trabalhando em Itápolis, tá a Lídia trabalhando em tal cidade, a Idelma está em Botucatu, coisas assim. E a senhora dando dinheiro para o Cabo Dato, ele dizia que tinha sido cabo no Mato Grosso, depois de sumir por um tempo, ninguém sabe. Ele dizia que foi cabo e ponta direita da seleção de Mato Grosso, que nunca teve seleção. Ele chegava para mim: dona Amabile, a senhora tem 10, não? 10 cruzeiros. E ela dava a resposta da minha avó ao filho, que tinha assumido a chefia da família, porque o meu avô morreu com os filhos muito jovens. Meu avô era administrador de fazenda. Os ingleses, que eram donos da fazenda de café, o contrataram, aliás, o substituíram pelo filho, pagando metade do salário. Os ingleses são práticos. Então, diminuiu pela metade a renda da família. Estava difícil. Esse filho, que ajudava a criar as irmãs a sobreviver, ele fez a mesma. Ô mãe, não dá para a senhora dar dinheiro para o Cabo Dato. A resposta dela: coitado, Miro, ele é órfão. Com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade ele era órfão. Isso é programa de TV, isso. Programa de TV. O meu pai era tão estranho, acaso considerado ali meio intruso, né? Porque além de morar lá, levar o irmão, eu nunca vi caso parecido. O cunhado dele, um dos cunhados dele, que era metido a intelectual, sabia outras línguas, dizia. Ele punha a rádio, quando ele morou lá durante a guerra, ele estava ouvindo um jogo do Palmeiras, porque ele era palmeirense, e chegava esse meu outro tio, cunhado dele, e punha numa rádio em alemão. Meu pai não podia reclamar. Meu pai é o único cara com sobrenome brasileiro, Nunes da Silva, que é italiano. Eu falei, e torcedor do Palmeiras. Assim, se mete a italiano. Eu falei, por que o senhor torce pro Palmeiras? Quando ele me disse que eu era também palmeirense. Eles ordenam, né? Você é palmeirense. Eu falei, por que o senhor veio com o Palmeirense? O senhor não é italiano? Ele falou, não, porque o Gabriel Pagliuso, italiano, um amigo dele, disse que era o time que eu tinha que torcer na época. Ele tinha uns 15 anos. Então, em Itaquaritinga, você tem 99% de italianos que torcem pelo Palmeiras e tem a minha família. Que torce pelo Palmeiras. Foi uma boa escolha, aliás. Isso foi uma agora. Agora é uma boa escolha. E a primeira lembrança de... Quando que você decidiu fazer jornalismo? Jornalismo. Eu sempre gostei de ler desde muito cedo. Eu tinha a minha tia-avó, passava férias na minha casa em Itaquaritinga, ela lia o Estadão. E eu me lembro que com 8 anos, 8 para 9 anos, eu comecei o grupo escolar, como se chamava na época, aos 7. Eu lia o Estadão. Então eu ficava deitado, de barriga para baixo, na varanda, ela sentada numa cadeira, e não era dividido em jornais, em cadernos. Né? Não tinha caderno 2, caderno B, não existia nada disso. O jornal vinha inteiro, enorme. Ela ia lendo e me passava. Sim, ela lia primeira página, segunda, penúltima, última, e me passava. E eu ia lendo. E aí eu me habituei a ler jornais com essa idade e tinha a minha primeira grande dúvida jornalística que ela solucionou. Na época,
era 1958, eu tinha 8 anos. O cara que fazia e desfazia era um sujeito que se chamava Ike, com K, Ike. Eu não sabia quem era o Ike. Durante uma semana, Ike diz tal coisa da Guerra Fria, Ike faz... Era o presidente dos Estados Unidos. Ike, que era o apelido do cara, por que eles não põem o nome inteiro? Porque Eisenhower, aí dá uma manchete. Então, eu descobri que os jornalistas são cruéis com quem começa a ler. Como é que eu ia adivinhar quem era o Ike? Aí eu falei, tia, quem é esse Ike? No próprio texto era Ike? Depois eles chamavam Dwight Eisenhower, mas sei. não falavam presidente dos Estados Unidos, então eu não sabia que o Dwight Eisenhower e o Ike eram a mesma pessoa. Eu não sabia, a dúvida muito natural, 8 anos, claro. Mal tinha aprendido a ler. Aí ela explicou, não, é o Dwight Eisenhower, é Ike. Então eu entendi. Desde então, em todos os jornais que eu dirigi, eu nunca deixei no primeiro texto, sempre usar, por exemplo, falar para a redação, é obrigatório. FHC faz tal coisa, no texto. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E falava isso aí. É possível que, neste momento, algum moleque esteja começando a ler o Estadão. Sejam generosos. Boa. Informem. Eu li isso aí. E tinha uma tia também que me indicou para ler os livros certos. Porque se eu dependesse dos professores do ginásio, eu estaria lendo menos que o Lula. Hoje, por quê? Lá você não pode. No ginásio, eles não te indicam Jorge Amado, porque é muito sensual. O que indicavam? Indicavam o pior do Machado de Assis. 5 minutos a viuvinha. Não indicavam o Dom Casmurro, não indicavam Memórias Póstumas de Brás Cubas, indicavam o pior. E o Zé de Alencar, que era verboso amor, né? Aquela coisa. A minha tia, ela pegou, o primeiro livro que ela me indicou foi História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. Exatamente. Que é uma forma... Minha tia era católica. Explica a criação do mundo pela linha da evolução das espécies. Né? Sem você perceber, você está lendo uma explicação que não é a católica. Então ela fez isso e me deu para ler história. Eu estudava piano, meio forçado, durante 1 ano eu estudei, ou 2, ela deu a vida dos grandes compositores. Então eu lia o Mozart, por exemplo, como é que era Viena, eu comecei a viajar por essas cidades, né? Eles ficavam em castelos, quem sustentava os compositores eram reis. Então eu fui lendo, parecia ficção aquilo. Então indicaram os livros certos e na época o Estadão era um bom jornal. Na época era. Então eu aprendi a ler jornal e já comecei a me interessar por notícia. E eu comecei a escrever no Jornal da Cidade aos 15 anos, porque eu fui levado por um irmão mais velho que assinava uma coluna que tinha um nome horroroso. O Pitel da Semana. E como é que chamava o jornal? O jornal chamava como? Nosso Jornal. Nosso Jornal. Por isso que a minha família comprou algum tempo depois. É nosso mesmo. Mas democrata. Democrata. Agora, e você estava falando de Taquaritinga, dessas suas lembranças antigas. Você foi filho de prefeito. Como é que era ser filho de prefeito numa cidade pequena? Era uma maravilha. Era uma maravilha porque você entrava de graça no cinema, no circo, tinha o camarote do prefeito, que mais? Circo, cinema. E no campo de futebol, eu percebi muito depois que eu não sabia ler quando ele fazia isso. Meu pai ficava no bar da esquina, conversando. Meu pai sempre estava fora de casa, fazendo política. O meu pai, quando eu nasci, em 49, ele tinha sido candidato a prefeito
e teve uma votação estrondosa já na primeira, embora fosse o terceiro colocado. Ele enfrentou 2 chefes políticos lá. E eu nunca soube porque ele começou a fazer política. Quando eu perguntava à minha mãe, ela dizia assim, porque ele é exibido. Ele teve uma bela votação e aí, com 4 anos, ele virou prefeito. Então, eu pedia dinheiro para ele, para ir para o campo de futebol, e ele me dava um bilhete. Escrevia um bilhete, falou, mostra para o porteiro isso aqui. Eu nunca soube, até a adolescência, quando eu descobri pelos meus irmãos, o que ele escrevia, porque o porteiro dava uma risada e falava, entra. Ele escrevia assim, deixa ele entrar que eu te mando uma foto e punha o nome da mulher mais feia da cidade. Ele ou do adversário dele. Que era mal-humorado, pavor dele. Deixa ele entrar que eu te mando uma foto do fulano de tal. E o cara ria e deixava. E ele fazia isso uma vez ele chegou ao campo de futebol, tinha na porta aquele bando de moleques pobres que não tinham dinheiro para entrar. Ele convenceu o porteiro a deixar entrar, que depois ele acertava. Os moleques já ficaram gratos. Aí ele fez um negócio que era uma marca do bom político. No dia do aniversário dele, qual fosse o dia da semana em que caísse o cinema, a sessão de cinema era de graça, pelo aniversário dele. Então, os moleques nunca mais esqueceram que conheceram o cinema no dia do aniversário do candidato a prefeito ou prefeito, porque ele sempre foi isso. Se ele não era prefeito, ele era candidato para a próxima. E aí eu perguntei para ele uma vez, vem cá, eles não votam. Ele falou, mas os pais votam. Eu falei, mas eles vão votar um dia. Nossa, já estava pensando longe, é. Agora, é uma ideia fantástica, mano. Fantástica. Você quer marcar na memória das crianças aí quem você associa a uma coisa boa. É como você fazer uma grande obra quando se administra. Por que ele quis ser prefeito? Porque ele dizia que era o melhor negócio do mundo ser prefeito, por vaidade também, porque ele fazia coisas e ele tinha pena de pobre. Meu pai era votado pelo bairro pobre, ele era eleito pela Vila São Sebastião, que era a única vila da cidade, porque a classe média não votava nele. O Clube Imperial, que era o único da cidade que nós frequentávamos, ele perdia no Clube Imperial, e a minha mãe, que era professora do Grupo Escolar Domingos da Silva, passou a vida conversando numa boa com mulheres de adversários. A classe média não votava nele. Nas eleições, você sabia, pela localização da urna, qual era o perfil do eleitor. Então, por exemplo, num determinado grupo escolar, votava a classe média, a média mesmo. Ele saía perdendo. Quando começava a votação na vila, era um negócio que parecia fraude. 380 a 20. Por quê? Ele nunca deixou de sorrir para um pobre. Ele era um homem de bem com a vida. Eu sempre vi meu pai chorar 2 vezes. Na morte do Getúlio e no dia em que um caminhão pau de arara quebrou perto de Itaguaritinga e estava uma situação de miséria de livro sobre antes da Revolução Industrial da Inglaterra, né? Pobreza total, do Dickens, por exemplo. Ali é para chorar mesmo. Era para chorar. Ele foi ver e viu muita criança sem comer, mulheres sem comer, gente chorando e tal. Aí ele chorava e dizia, não é possível que o Brasil não tenha comida para essa gente. Aí ele fez uma coleta na cidade que deu para alimentar uns 500 paus de arara lá e o caminhão foi embora. Vi nesse dia e vi ele chorando na morte do Getúlio. Ele era getulista, aquele impacto, né, do suicídio, porque ele era tão de bem com a vida e olhava para frente que tinha um episódio que minha mãe contava sempre que mostra como é que era o estado de ânimo permanente dele.
Ele chegou em casa 2 dias depois da morte do pai dele, que ele adorava, e estava minha mãe chorando. Ele falou, o que foi? O que foi? Assustado com a minha mãe, não lembrou que ela estava chorando pelo sogro. Sim. É olhar para frente. É olhar para frente, é verdade. É olhar para frente. É desse jeito, e eu sou muito influenciado por isso. Minha mãe não era tão alegre. Minha mãe tinha problemas com depressão, doença, né? Sim, sim. Era uma mulher muito, muito compassiva. Minha mãe tinha compaixão, porque também é filha de imigrante, né? Minha mãe começou a ter problemas quando esses problemas de depressão. Então, quando o pai morreu, ela tinha 12 anos, muito pouco. E os imigrantes eram substitutos dos escravos, né? Não eram tratados como os italianos são agora. Mas a minha mãe tinha muita pena também de pobre. Eu acho graça quando os caras escrevem na Cracolândia da internet, que é o Twitter. Você é rico, não conhece pobre. Tá? Eu vivi com a pobreza na minha varanda. A minha mãe, no primeiro dia de aula, ela foi minha professora no grupo, mas eu não fui aluno, eu fui aluno dela no segundo ano, terceiro ano. No primeiro, era outra professora. Antes de sair de casa, ela falou, olha aqui, você não vai levar lanche, porque essas crianças, que a gente chamava de crianças da Caixa, era uma maneira, alguma forma subsidiava, né? Essas crianças com algum dinheiro, mas era uma merreca, porque não tinha merenda escolar quando eu comecei a estudar. Então ela falou, essas crianças não vão comer, não comeram e não vão almoçar. Então você não vai comer na frente delas. Eu entendi o que era pobreza com essa frase. Que demais, nossa. Porque eu via os filhos da professora pegando aquele sanduíche com ovo, ainda bem que eu não gosto de ovo. Bom, sanduíche de ovo comendo, aquele olhar comprido dos moleques que chegavam, era o que mais atormentava a minha mãe, chegavam descalços. Ela falava que ela dizia que a invenção mais democrática que ela conheceu foi a sandália havaiana, que separou o solo, a sola do pé do solo de terra. Ela falou, não tem nada mais humilhante. E aí eu vi 2 perdidos de uma noite suja. Essa, né? Que o cara fala todo o tempo, estão 2 presos numa cela e um fala, se eu tivesse esse pisante aí, ele estava com um sapato escangalhado. E o outro com um sapato novinho. Então ela falava, eles ficar com a sola do pé na terra, é muito bom para quem está brincando. Eles não brincam, eles só pisam, isso aí vão trabalhar. Então eu aprendi como é que era. E ela nunca levou lanche para a gente com o ginásio que ficava ao lado da minha casa. As mães iam para passar o lanche pelo muro da minha casa. E minha mãe nunca fez isso. Então é um negócio que te marca como... Você aprende que o Brasil é um país miserável e injusto com gestos. E era assim. E como foi... Desculpa, Dagô. Não, só quero dizer uma coisinha. Segura, só quero dizer que essa edição do SQS faz parte da campanha Augusto Nunes, escreve suas memórias. Por favor. Aí o cara fala já, não precisa nem corrigir. Muito obrigado. Eu estou esperando. Não, Branca, fala aí. Não, eu queria que você falasse da tua infância em Taquaritinga, né? Porque era... completamente foi uma diferente. delícia, porque além dessas vantagens de ser filho do prefeito, condicionadas. O meu pai e minha mãe viviam dizendo, não se valha dessa condição, não. Você não é príncipe, não é nada. Você é igualzinho, não faz... O que me tirava do sério, que me fazia brigar, aquelas brigas de porta de colégio, era quando alguém chegava para mim e falava assim, você faz isso porque você é filho de prefeito. Era o que mais me ofendia, porque eu sempre entendi a política
municipal me ensinou que o poder é transitório, que você tem a ascensão e a queda. É porque era político, filho de prefeito e de ex-prefeito. Prefeito derrotado. Derrotado. Meu pai, quando ele era candidato, ele nunca perdeu. Sempre foi o mais votado. Numa eleição, somaram aquela história de sublegendas, tá? Mas foi o mais votado e perdeu da soma. Mas ele lançava candidatos e perdia. Também não fazia muita questão de ganhar, porque o político populista, e ele não quer sucessor. Quer um ali que ganha e faz o que ele gostaria de fazer. Como eles não fazem isso, procuram vida independente, ele não morria de tristeza, não. Mas os adversários, previsivelmente, tratavam como derrotado o líder, que era ele. E eu vou te dizer um negócio que resume o que eu penso. Perder eleição com um parente candidato é igualzinho velório. Você tem a sensação do velório em casa. Fica igualzinho se tem um morto na sala. É um horror. Então eu vi o que é. A sensação é que isso me serviria para a vida inteira. Para a vida inteira. E eu tinha essas vantagens de filho de prefeito, ia aprendendo, e tive uma infância que me permitia fazer o que meus netos não conseguem fazer hoje. Com 8 anos, 9 anos, eu andava pela cidade inteira sozinho. Eu tive uma irmã que, aos 9 meses, ela aprendeu a assobiar, Patrícia. Assobiar mesmo, acho que para dentro, chupava o ar, mas era um som de um assovio alto. E ficou conhecida como o bebê que assoviava, porque ela fugia de casa, sumia. Os caras achavam na rua, é a filha do Adair lá, né? Aí eles traziam de volta, minha mãe nem procurava. Nem procurava, ela saía para passear. Então, eu andava pela cidade e eu morava a 100 metros do cinema. Depois, adolescente, morei a 100 metros do clube. E também adolescente a 100 metros do melhor bar da cidade, que não fechava. Então, eu morei no olho do furacão de uma cidadezinha e fui subitamente me transferir para o olho do furacão no Rio de Janeiro, porque eu fui para o Rio em 68. Nossa. Com 18 anos de idade, eu não fiz cursinho, entrei na Faculdade Nacional de Direito. Era o Caco Livre, o centro acadêmico. Eu me elegi no primeiro ano, terceiro vice-presidente. Prenderam todos os outros aqui, Ibiúna. Eu assumi a presidência e eu falava. Os comícios de Itaquaritinga me ensinaram isso também. Eu falava todo dia no refeitório. Imagina que eu era considerado chato pelos caras. Companheiros! Todo dia. Falava. Ninguém prestava atenção. A luta continua. A luta continua. Não, abaixa a ditadura. Eu gritava e tinha que falar abaixo. Então, porque eu sempre fui a comícios. E, inclusive, fui conhecer comícios de adversário. A primeira comício que eu fui, eu pedi para o meu irmão mais velho, que foi o meu farol, né? Esse meu irmão mais velho, ao contrário de nós outros, era impossível brigar com ele. Foi o jeito mais íntegro. E morreu há poucos anos, Flávio. Ele foi promotor. Promotor que queria pedir absolvição por falta de prova. Ele era um cara de uma bondade que era uma coisa meio de santo, sabe? Não consegui não brigar com ele. Na nossa casa, minha mãe dizia que eram 5 pessoas falando ao mesmo tempo coisas divergentes e ninguém se ouvia. Com o meu irmão, o Tato, que foi prefeito, Antônio Carlos Tato, seria prefeito 2 vezes. Depois, eu discutia
E aprendi com meu pai o seguinte: você não pode dormir brigado. Ele ia à noite pro quarto, vocês, gente brigava de soco ali. Vocês se reconciliaram, vocês são irmãos. E aí a gente se abraçava, tal. É assim. Até hoje a gente não briga, evidentemente. A minha relação com os meus irmãos é uma relação de amor mesmo, né? Eu não entendo briga entre irmãos. Eu não faz parte do meu mundo. Nem do meu, é verdade. Dinheiro. Meu pai também tinha um desapego ao dinheiro que ensina. O que ele te deixou de herança? Ele deixou de herança um buraco no cheque especial dele no Banco do Brasil. Ele chegava toda noite, quando o Flávio trabalhava no Banco do Brasil, com 18 anos, e meu pai chegava toda noite, o espetáculo se repetia. Estavam nós três num quarto, eu e meus irmãos. A diferença de um para outro é uma escada de 4 anos. Chegava o meu pai e falava assim: alguém aí tem uma nota de 10? Sempre 10, né? Era referente do irmão dele para minha avó e dele para nós. Alguém tem uma nota de 10? Eu passei pelo banco. Eu esqueci de passar pelo banco. Se passasse, ele ia ter que pagar o que está atrasado lá. Aí meu irmão dava e falou assim: não esquece de me cobrar, hein? Senão você imagina que você vai cobrar do pai. Quando ele morreu, nós fizemos a divisão do espólio. Então era esse. O meu irmão, que seria prefeito, pegou uma camisa que, segundo ele, dava sorte. Uma camisa. Ah, sim, meu pai era muito vaidoso, ele andava todo dia de terno. E não usava roupa velha. Ele, quando ficava velha, ele dava, depois de um tempo. E sempre terno, todo dia. Então, o meu irmão pegou uma camisa, outro pegou um relógio, outro pegou um revólver, e de repente eu ia viajar para São Paulo, a gente estava dividindo no meu quarto, e eu olhei, tinha sumido meu sapato. Foi um amigo que tinha trabalhado com meu pai, era praticamente irmão também, que pegou meu sapato. Aí ele falou: devolve, ô ladrão, devolve, não é teu, isso aí nem do meu pai, pô. Era um negócio que era uma piada o que ele deixou. Por isso é que eu digo, quando falo, todos os políticos são iguais, não, só não. Porque eu conheci outros também. Ele era um homem incorruptível. Eu aprendi o que é corrupção pelo exemplo dele. Uma vez foram vender trator na prefeitura. E aí eu dava Valmete. E o cara chegou, ele comprou, estava precisando. E o cara falou: bom, eu preciso deixar para o senhor uns 15%. Ele falou: não precisa. Não quero nada não, eu estava precisando. O cara falou: doutor, eu preciso pagar. Vão achar que eu fiquei. O dinheiro ele não teve dúvida, um homem prático. Ele falou: espera um minutinho. Fez uma reunião com as entidades da cidade, tipo o lar dos idosos, velhos, né? O hospital, o abrigo, tudo, e fez uma fila. Quando alguém passava querendo dar 15%, ele desviava. Mas fila pública. Sim. Fila pública, todo mundo sabia que era hora de pegar. O cara queria dar, não podia levar de volta, então dá para quem precisa. É claro. Para quem precisa. Eu estava dizendo isso porque nós estávamos falando de dinheiro. Aí ele aproveitava, a certa altura, quando eu estava na militância comunista, ele falou: vem cá, eu te dou dinheiro. Não era bem ele, não, era minha mãe. Eu te dou dinheiro todo mês porque você disse que ia ser advogado, ia fazer direito. Curso de comunismo eu não vou pagar, não. Eu não mando mais. E não mandou. Por isso eu comecei a trabalhar. Eu queria, inclusive, perguntar da sua atuação na luta armada. Mas só um instantinho, só um minutinho, tem um intervalo. A Branca vai falar por que as pessoas têm que assinar o Oeste. Porque é importante assinar o Oeste. A Oeste, hoje, ela é, sem dúvida, uma revista que é a melhor revista, a que tem os melhores textos, a que tem as melhores reportagens. Eu também sou um pouquinho... Tem que... Não pode ser modesta essa hora, né? Não pode ser modesta. Não dá, mas tem, assim. Eu posso citar os textos do Dagomir, do Augusto, do Guzo,
do Theodore Dalrymple, do Frank Furedi, tem muita coisa boa. E acho que tem coisa que você só vai ver aqui com a gente, viu? Mas para isso tem que assinar, Tem né? que assinar. Olha, assina Oeste. queria aproveitar para dizer assim, bom, primeiro me interrompa, eu falo demais. A Branca sabe disso. Está aqui para isso mesmo. A Branca sabe disso. Eu me orgulho por trabalhar na Oeste e digo, mas com a maior convicção e baseado na minha experiência, eu passei por todos os lugares, que é disparada a melhor revista do Brasil. Primeiro porque ela lida com fatos, só. É bom falar da Oeste. Eu me orgulho por estar aqui. Segundo, o texto da Oeste me deixa orgulhoso. Porque eu sempre fui, desde o primeiro momento que comecei a trabalhar, como revisor. Eu tenho alma de revisor. Eu me orgulho da Branca. Por isso, a Branca, se não fosse boa jornalista, eu diria. Ela é uma excelente jornalista, eu digo isso muito orgulhoso. Não participei da escolha dela para a chefia, fui informado depois pelo Jair e pelo Guzzo. E sou chefiado com muito prazer. É muito legal isso. Muito prazer. Muito bom, Porque eu não consigo nem mentir por elegância quando eu trato de trabalho. Eu chego para... Eu já cheguei para 300 pessoas e falei, muda de profissão. Muda de profissão porque não é a tua. Da mesma forma que não é a minha lidar com números. Eu não entendo de matemática, não seria engenheiro e tal. Eu nunca demiti, eu demiti muito. Tenho fama de quem demite e deveria ter fama também de quem contrata, porque todos são substituídos. Eu só demito por critérios profissionais ou pessoais, quando alguém resolve criar uma dissidência. Em lugar onde eu trabalhei não tem dissidência, não. É partido único, é uma redação. A redação tem que seguir uma linha. Mas eu já cheguei para gente boa, aí muda de profissão, alguns mudaram e deram certo. Ou, eu disse, ele conta isso, Caco Barcelos, um tremendo jornalista, não era de escrever, ele era verbal. Então eu cheguei e falei, quando ele disse que tinha recebido um convite, acho que da Globo já, falei, Caco, vai porque você é verbal, agora eu posso te dizer isso. Você relata um fato de uma forma muito mais atraente do que você escreve sobre ele. Vai nessa. Ele agradece sempre, dizendo, pô, você foi sincero. Eu não consigo mentir. Eu minto, por exemplo, se eu vou chegar para uma mulher, não vou dizer, você é feia. Eu não quero que alguém diga, embora seja. Que isso é deselegância, é grosseria. Mas sobre a qualidade do trabalho, eu diria, pois bem, é por isso que eu posso dizer tranquilamente que eu só tenho prazer em ler hoje a Oeste. Porque o português é submetido a um espancamento diário por quem deveria viver de bem com o idioma, né? É verdade. Agora, se você não fosse jornalista, o que você seria? Advogado. Sou advogado frustrado, mas criminalista. Eu gosto de falar, né? Minha forma de expressão é a escrita. É que me dá mais prazer. Eu sou um jornalista da escrita, da chamada imprensa escrita, não é bem isso, né? Jornais, revistas. Mas eu me dei muito bem com rádio e televisão. Primeiro porque eu falava em comício. Falar em comício é uma forma de arte, é a mais difícil que eu conheço. É mais complicado que teatro, porque não tem script. Não tem. Você traça um script mentalmente e ele é desviado pela reação do público. Sim. Começam a aplaudir uma determinada coisa, você tem que seguir por ela. E aí você aprende a falar um negócio, aí bota um aposto, a tua cabeça tem que acompanhar o que você está dizendo sem esquecer do que veio antes, para não errar na concordância. Quando você aprende a fazer isso, falar é mais fácil. E aí eu vi também o alcance do rádio. O alcance do rádio. Da televisão também.
hoje tende a diminuir, mas eu fazia um programa, o Roda Viva era clandestino. Mas eu fiquei conhecido por isso. Você fica anônimo no jornalismo de revista, jornal, por quê? Porque o sujeito não vê teu rosto. Agora todo mundo vê. Mas eu gosto do jornalismo escrito. Eu sempre fiz adicionalmente outras coisas. Então eu tenho carinho pelo português, eu acho... Mas num depoimento aqui, né? Porque eu nunca vi alguém tratar o português mesmo com tamanho cuidado e, assim, você lê um texto 20 vezes, as 20 vezes você muda uma coisa, você muda uma palavra, não, essa palavra aqui é mais precisa que essa, tal. Chega uma hora que você tem que tirar da frente e falar, agora chega. Eu não repito palavras, num artigo. Num artigo, eu tenho cuidado de fazer, eu acho que o jornalista, quem me ensinou, isso eu já praticava sem saber, mas quem me ensinou foi o Moacir Japiaçu. Ele falou, jornalismo é ritmo. Ele falava isso, né? Jornalismo é ritmo. Então eu gosto de escrever como se fosse um poema. Considerado, eu me lembro do Japiaçu. Grande Japiaçu. Grande figura. Grande figura. Eu tenho orgulho, porque num romance dele eu apareço de passagem como coronel. Ele é um humor maravilhoso, ele fazia o contrário, né? Falava o contrário do que o cara é. Então o Lenildo Tabosa Pessoa, que era direitista radical, não, conservador radical, católico, ele, num romance dele, é um sujeito que vem para São Paulo de avião, isso só é a verdade, ele era piloto. Vem para São Paulo buscar roupa para as prostitutas da cidade, onde se passa um romance, uma coisa maravilhosa. E é comunista. No livro. Ele falava o seguinte, ele é irmão de poeta, né? E eu gosto muito de poesia. Se você escreve como se você estivesse fazendo versos, a leitura é mais fácil. Eu tenho uma crônica que era poesia, eu transformei em texto corrido, são versos de 7 sílabas, né? 7 sílabas. O ritmo, a leitura é a abertura do 100 Anos de Solidão, né? Que é o maior romance que eu já li na minha vida. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, parece que é um... Né, viu? O coronel Aureliano Buendia haveria de lembrar-se daquela tarde remota em que seu pai o levou a conhecer o gelo. Um livro que começa assim, quem não lê devia ser preso. Mas você escreve com essa perfeição, né? Que passou para Branca, inclusive. Mas o que me irrita é que você fala assim também. Pô, eu não consigo nem falar, oi, aqui é o SCast, eu me atrapalho. Você fala com uma perfeição, como se tivesse um teleprompter permanente na sua frente. O meu pai era uma coisa impressionante, um dos maiores oradores. Eu sou muito franco também quando eu trato de parentes. A Branca sabe disso. Eu sou capaz de romper com um parente assim, se sair da linha. Né? Não tem aquele negócio de laços de sangue, né, são perpétuos. Não. Sim. Depende do comportamento. Com os meus irmãos, a minha família mais próxima, me dou maravilhosamente. Tá? Eu casei uma vez, continuo casado com a mesma mulher, né? Conheço o amor, né, que o Nelson Rodrigues definiu como o único amor, é o além da vida e além da morte. Né? E tenho paixão pelas minhas filhas, mas o parente não é emprego, não. Não é emprego obrigatório, emprego como juiz do Supremo, vitalício, não é, eu demito. Demito parente. Mas eu estava dizendo isso porque meu pai, ele de repente começava a falar, ele tinha uma formação muito precária, ele lia jornal, ele era dispersivo, ele lia o jornal assim, virando página. Não lia livros,
e falava maravilhosamente. E, de repente, quando ele estava muito inspirado, ele começava o discurso na segunda pessoa do plural. Vós sabeis. Ele chegava em casa, pai, e não errava. Falava, pai, não faz isso. O senhor está se expondo a erros que são normais, tá? Mas o senhor não pode errar, o senhor é um ótimo orador. Tá? Eu sei o que eu faço, sei o que eu faço. Ele não ouvia filho, não, como Bolsonaro. Eu não queria nem saber. A gente dava palpite e terminava com a mesma frase. Tudo bem, tá anotado o que vocês pensam, mas quem tem voto sou eu. Ponto final. E era um cara amoroso. A gente se beijava tantas vezes quanto a gente se encontrasse na rua. E Itaquaritinga é uma cidade que se beija, parece na Rússia. Os caras vivem se beijando. Aí eu não sabia como é que ele sabe falar isso aí. Ele não lê, não... Era a cultura, a assimilação que ele fez foi radiofônica. Ele ouvia os grandes oradores, ele ouvia o Juscelino, Lacerda, Getúlio e assimilou. E foi um orador de massas de altíssimo nível. Era impressionante, impressionante. Ele num palanque era uma coisa impressionante. Ele num debate com esses candidatos aí que nós temos hoje, ele era rápido e ele sabia fazer coisas que isso é uma forma de arte, num comício, porque ele também era contador de casos, ele era muito divertido. Você saber o momento de atacar e depois ironizar e depois faz uma brincadeira, é muito raro. Isso tem algum registro disso filmado? Tem. Discursos dele. Sim, que legal. Discursos dele gravados são realmente impressionantes. Olha. Impressionantes. Memória, né? A primeira geração de eleitores, a cidade era muito pequena, na primeira eleição eles chamavam todos pelo nome. A cidade era pequena. Depois, como as famílias cresceram, pelo nome, os eleitores dele. Como as famílias cresceram, ele começou a chamar pelo sobrenome. Aí a cidade ficou grande, ele começou a dizer o seguinte, pode deixar, negão, pode deixar, quando o cara pedia alguma coisa. Os adversários, para zombar dele, puseram o apelido de negão. Ele imediatamente adotou. Então ele morreu conhecido como negão. Ele falava, eu falo mesmo, pode deixar negão e cumpro. Então era muito difícil você pegar. Num comício, os caras chegaram numa campanha e um orador deles falou, essa turma da daí é pior que tiririca, aquela praga que dá uma coisa infernal, né, quando dá tiririca. Acaba com qualquer plantação, qualquer roseira, qualquer coisa. Nos comícios seguintes, ele já pendurou tiririca pelo palanque. Então ele assimilava rápido. Sim. Isso aí. E o eleitorado dele era crescente. Ele começou governando uma cidade de 10 mil habitantes, terminou governando uma de 40. Nossa. E queria ser prefeito. Quando ele estava com algum problema, ele pegava o carro, punha um filho qualquer atrás, e saía e ia para a Vila São Sebastião, que era o reduto dele, só para ser cumprimentado. Ô, negão! Então, ele morreu em 1986, eu tinha 35 anos, trabalhava no Jornal do Brasil, já tinha trabalhado na Veja, e foi impressionante o que eu vi, porque todos os adversários foram ao enterro, e foi acompanhado por 30 mil, que era praticamente a população da cidade. Então foi o único enterro que eu vi que não tinha gente vendo. Estavam todos no cortejo. E a multidão gritava o nome, chorava. O Ricardo Sete assistiu e descreveu muito bem essa cena. Então conforta. Conforta. Tem sempre o dono do defunto querendo interferir, né? Vem alguém, vamos deixar agora só a família com ele. Minha mãe falou, não.
deixa aí com o povo, porque era o que ele queria. Minha mãe, quando ele morreu, falou... Estava conversando com os filhos na mesa, eu tenho saudade do Adailton, porque aí ele vinha, ficava em casa, a gente conversava, nós começamos a rir. Todos os filhos falavam aqui, precisa ser apresentado esse pai aí, porque esse eu não conheço. Esse eu não conheço. E a luta armada? Que a luta armada. Eu saí de Taquaritinga, fui para o Rio, fui cooptado. Porque eu vou te contar um negócio que as pessoas não acreditam. Eu sou de temperamento tímido. A Branca sabe disso. Eu preciso ter alguém conhecido quando eu chego a uma festa, a um bar, porque eu não me sinto legal. Aí eu entrevisto alguém. Eu encosto no balcão, falo pro garçom, né, onde é que ele mora, tal, até... Meus irmãos são completamente diferentes. Você põe em qualquer lugar, daí 5 minutos eles estão numa roda conversando. Eu não sou assim. Então eu fico me testando. Eu chego a uma faculdade, onde eu era o único paulista, nacional de direito, com o sotaque de paulista. Não conheço ninguém. Aí já começa a me enturmar. Então, os caras me chamam para... O trote, nossa, como é que foi? Eles pegaram, formaram uma escola de samba com a gente. A faculdade fica no Campo de Santana, a 100 metros do Ministério da Guerra, era. Isso em 68. Eles pegaram a gente, entregaram instrumentos de escola de samba e faixas que a gente não podia abrir, só em frente ao Ministério da Guerra. E você não sabia o que tinha? Não. Eu passei por isso também. Era calouro. Aí nós fomos e começamos. Agora! Aí nós... Tá tocando mal pra burro, porque ninguém tinha ensaiado. Abrimos a faixa, abaixo a ditadura, fora os militares. Então eu já estreiei lá, levando uma pancada atrás da outra, e vi que a barra era pesada. Lá, pesada. Eu tinha sido presidente do Grêmio da escola. Eu já me metia nacionalista, me definia como nacionalista. Mas no Rio, eu já fui cooptado pela dissidência Guanabara, que seria o germe da ALN. Aliança Libertadora Nacional, que seria liderada pelo Carlos Marighella. Eu não sabia. Me puseram num cursinho de comunismo. Lá e ninguém lia, imagina, leu Capital. Ninguém no Brasil leu Capital até hoje. Ninguém tem saco. Nem o Prestes. Ninguém. A gente ia lá no domingo, aprendia. Aí eu comecei, foi chegando a luta armada. Prenderam todos os dirigentes, eu virei presidente. Jura? Virei presidente, é isso que eu falava no centro acadêmico. O Gabeira, depois de cada manifestação, era o nosso... Já era jornalista do Jornal do Brasil e ele anotava. No ano que vem, no ano seguinte, ele iria sequestrar o embaixador. Ele falava, geologia! E a gente dava o número dava o nome de quem tinha faltado ao ponto em que a gente se reunia depois da passeata, para saber quem tinha sido preso. Sim. Geologia, geografia, tal... E eu falava pelo direito, pela faculdade de direito. Quando a coisa esquentou e começou a luta armada a dar as caras, eu falava, não é possível, não acredito nisso, nós vamos derrubar o exército, nós vamos enfrentar o exército. Aí eles começaram a falar que era covardia. É o maior insulto. Como soube o Glenn Greenwald, que você pode me fazer chamar de covarde. Covarde é grave. No interior é uma desonra. Né? Que não importa se você aprende, ganha ou perde uma briga, você bate ou apanha. O importante é você não renunciar à briga quando ela é inevitável. Essa é a ofensa grave. Aí nós, sem medo disso e tal, eu não tenho medo, pô, eu não acho que é bobagem. Mas aí eu resolvi me testar,
Fui para Taquaritinga, voltei com o revólver do meu pai, eram 32, e fui participar de uma ação armada na Faculdade de Geologia. Fomos de carro, eu com o revólver lá, à tarde, fim da tarde, que tinha aula vespertina, e um companheiro do PCdoB iria falar para o primeiro ano, os alunos do primeiro ano. Nós chegamos, meu papel era imobilizar o porteiro, grave, né? É uma missão. Eu cheguei, era um velhinho, com a minha idade, chamar alguém de velhinho, porque era mesmo. Ele estava ali, não se mova. Claro, tá tudo no cinema, eu falei o que falam no cinema, não se mova. Claro. Não era para imobilizar? Mãos ao alto, tipo... O velhinho me olhou assim, com uma candura, que eu já comecei a ficar envergonhado. Aí vai o cara, companheiro, a luta, o povo na rua derruba a ditadura e fomos embora, os 5. Eu me senti um completo idiota. Porque se eu chegasse para ele, falei, como é o nome do senhor? O senhor João. Senhor João, podemos falar aqui? Ele falou, claro. Então isso aí não é luta armada, coisa nenhuma. Já me senti mal. Aí outra ação era quebrar as vitrines da Sears, sim, uma loja que já não tem mais. Não tem mais, que era do grupo Rockefeller. E representava o imperialismo. Porque o Rockefeller era o milionário americano em visita ao Brasil e representava, portanto, o imperialismo americano. Eu fui com uma garota da faculdade, a gente tinha que fingir que era namorado na praia, na calçada da praia, em Botafogo. Aí, num determinado momento, um cara dava o sinal, todos os pares saíam correndo com uma pedra na mão e quebrava a vitrine. Eu jogava basquete, joguei bem. Basquete, vôlei, eu estava em boa forma atlética. Eu fui, e na hora que eu peguei aquele pedaço de tijolo lá, fui jogar, passou uma senhora, ela me olhou com uma expressão de horror, que eu realmente me senti um terrorista. E eu quebrei. Quebrei. E aí eu pensei, a hora que eu estava indo para casa, eu falei, mas quem é que vai associar a depredação da Sears ao imperialismo americano? Comecei a achar que era louco. E eu já tinha ouvido uma frase que tinha abalado as minhas convicções, foi porque eu tive um diálogo com esse irmão mais velho, com quem eu morava, que foi o diálogo mais pedagógico que você pode ter. Eu cheguei um dia em casa e falei assim, Flávio, eu vou parar com a faculdade e vou me dedicar à revolução. Ele estava lendo um jornal e não parou imediatamente. Era uma revelação grave, tinha que parar. Ele continuou um pouco assim, mas você não veio aqui para fazer diplomacia? Eu falei, vim, mas eu agora mudei de ideia, eu sou comunista. Ele falou, você vai fazer o quê em vez de diplomacia? Eu falei, desse jeito. Eu me sinto ridículo, mas aqui eu estou sendo sincero, não posso mentir. Eu falei, tudo é frase feita que eu já tinha ouvido. O dever do revolucionário é fazer a revolução. Ele falou assim, sim, mas te mandaram para cá para fazer direito, não a revolução. E você vai viver do quê? Já deixando claro que ele não ia me sustentar. Aí eu juntei as coisas e falei, olha aqui, eu não nasci para ser ridículo. Terminei o meu mandato, lá parei com isso. No fim do ano, o diretor da faculdade chamou e disse, olha, sobraram 3 do centro acadêmico. Vocês continuam aqui, eu expulso. Se vocês quiserem a guia de transferência, eu dou. Não me aceitaram aqui, porque o meu currículo político era ruim. Eu tinha sido preso, já fiquei 4 dias na aeronáutica. O currículo era gêmeo. Eram gêmeos os currículos da Nacional de Direito e da São Francisco. Eu queria São Francisco. Então eu fui para o Mackenzie, que era o antro da extremíssima direita. Aí eu fui jogar vôlei e basquete, porque lá não dava. No ano seguinte, eu sou um reincidente, sempre otimista,
eu fui candidato único à presidência na chapa do Centro Acadêmico Lupe Cotrim. Sim. E fiquei mais um ano no movimento estudantil. Até que eu levei esse ultimato do meu pai. Se quiser mesada, ou então vai trabalhar para ser comunista. Só assim eu comecei, porque eu comecei com 21 anos. Não é cedo. Eu fiz o possível para não ter emprego regular tão cedo. Mas no jornalismo eu comecei a escrever aos 15 anos, porque esse mesmo irmão me levou para o jornalzinho, nosso jornal, e eu me apaixonei, foi exatamente isso, pelo cheiro da tinta e pela composição manual. Agora você falou da tua curta carreira de terrorista, curta carreira de... sua quase carreira no direito, na diplomacia. Como é que foi a sua curta carreira de ator? Opa! Ator era o seguinte, mesma coisa, eu cheguei à ECA, eu precisava me enturmar. É a Escola de Comunicações e Artes. Escola de Comunicações já da USP. Eu precisava me enturmar. Então, eu não sei o que veio antes, de modelo. No Rio, uma menina chegou para mim e falou: você não quer ser modelo? Eu falei, do quê? Ela falou, não, um desfile que é feito pelo Ayrton Perlingeiro, que era o Ayrton Rodrigues de lá. E o programa também chamava Almoço com as Estrelas. Também Aí eu topei, sendo comunista. Continuava. Olha só, ainda era. Primeiro ano, eu fui sem contar para ninguém. E aos domingos, nesse almoço, domingo, eu desfilava ao som de Georgia on My Mind, porque a minha parceira era a Georgia Quental, que era uma modelo famosa, e não sei porquê, o dono da loja, da boutique Varsano, era a boutique, ficava na Miguel Lemos, em Copacabana. Ele fez eu desfilar descalço. E eu ganhava, além de um pequeno cachê, a roupa. Então eu fui, por isso desfilava, até que assistiram, me pegaram desfilando e vieram com essa conversa. Que é isso, companheiro? Que é isso, companheiro? Pelo amor de Deus, parei. Foi curta a carreira. Aí eu virei modelo. Eu estava sem dinheiro aqui em São Paulo. Fui procurar uma agência de publicidade, já tinha essa experiência. E o cara me contratou para uma propaganda só, uma peça publicitária, que eu devo ter ainda, os fotograma que chama? Sim. Devo ter ainda. Era de meio minuto. Se chamava, eles tinham lançado o ex-marido da Marília Gabriela, eu ajudei a falir. Porque ele lançou um anel que dava sorte. Esse anel, a mulher, na peça que eu fui, nesse vídeo, a mulher usava esse anel. E eu tinha que entrar no Horto Florestal. Ela estava me esperando, então o grande momento era a minha chegada. Tinha duas coisas que eu tinha que fazer. Uma coisa, abrir o braço assim. Porque ela passava a mão no... E dava sorte. E eu chegava. E você chegava. E eu chegava. Então, eu abri isso aqui. Eu não sei se por raiva de mim, porque a mulher dele era bonita, ou se ele estava bravo com o trabalho. O cara que filmava, ele fez eu fazer essa cena umas 25 vezes. Não terminava. Abriu o braço. Abriu o braço, eu não sabia abrir o braço. E a minha família se reunia antes do Jornal Nacional para ver a propaganda. Olha ele aí, acabava. Acabava, não vendeu nada. Não vendeu nada, acabou nisso aí. Pois Mas é. não tem esse filme? Você não tem esse filme? Posso achar, eu tenho que achar esse Tem que achar, pelo amor de Deus. Nas gavetas de casa deve ter, porque o pessoal... Que pena que não existia internet, né? Pois Porque a minha família ia filmar uns milhares de vezes isso aí. Aí eu resolvi ser... eu era ator, figurante, coadjuvante de todos os trabalhos da turma do cinema lá da ECA. Porque o Paulo Marcum, por exemplo, Sim. ele ia fazer um filme,
Ele falou, vem cá. Ele sabia que eu estava disponível permanentemente. Ele falou, vem cá, quer fazer o papel de delegado num trabalho que nós estamos fazendo? Pô, vou. Aí ele me deu o meu papel, consistia no seguinte, eu entrava na sala, tinha um cara acorrentado, ensanguentado, esfaqueado. O cara estava, bota morto nisso. Né? E eu entrava na sala vestido com um chapéu, casaco. Então eu olhava, andava do lado, examinava o morto e falava assim, positivamente não foi suicídio. Esse é o papel que o Marcum deu pra mim. Esse aí foi bom. Esse foi bom. Não deu para o cinema. Não me garantiu nenhum papel no cinema novo. O meu pior momento foi no trote. Sempre ao trote. No Rio, apanhei. Apanhou, é. Ali, uma menina que era caloura também, todos os calouros tinham a turma de calouros tinha de apresentar peças de várias faculdades. Se tinham na FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tinha um bom auditório, um teatro. E todas as faculdades da USP tinham de apresentar uma peça teatral. A menina, chamada Cláudia, que escreveu a nossa peça, eu não sei o que ela quis dizer, mas eu sei que tinha uma bruxa chamada Uspiana, e a peça começava com a gente simulando o parto, o nascimento. Então, no ensaio, eu já pressenti que não era legal, não tinha diálogo. Eram 15 minutos que ninguém falava vanguarda, nada. tipo vanguarda. Vanguarda sim, total, sim. total. Por isso incompreendido. É. Aí tinha que ficar deitado em posição fetal, chorando. Eu falei, não. Eu ficava quieto, enquanto eles gemiam no ensaio. Aí fomos para a FAO. Nós somos também, não sei porquê, se era posição fetal, vai nascer, nós somos como senadores romanos, com aquela túnica, né? Eu não me lembro a cor, trauma. Aí nós somos a pé, porque a ECA ficava muito perto, uns 200 metros da FAO. E nós somos o terceiro grupo a se apresentar. Dagomir, acredite, abriram a cortina, nós estávamos lá e começamos. Antes que a Uspiana, a autora fazia o papel de Uspiana e era a única que tinha um diálogo a dizer, ou uma fala a dizer. Começou uma vaia que, olha, eu só ouvi igual no Maracanã, nos grandes momentos da vaia do Maracanã. Monstruosa. Durou 15 minutos, sem exagero, até acabar a peça. Aí nós saímos mortos de vergonha, eu pelo menos, e fomos para os camarins, as coxias. E esperamos, sem sair de lá. A gente queria ficar na coxinha, não nos apresentamos mais em público. Continua a apresentação, terminou, nós íamos sair e lembramos do seguinte, nós estávamos com aquela túnica. E seríamos identificados. E tínhamos de voltar para a faculdade. Aí a conversa era só assim, será que vão reconhecer? Aí os outros falaram assim, peraí, já passou, porra, já vaiaram. Dagomir, o mundo estava nos esperando lá de fora para vaiar de novo. E eu fui vaiar, nós fomos vaiados até entrar na ECA. E lá eu desisti da minha vida de ator. Carreira. E olha, sem nenhum preconceito, eu fui convidado também quando houve uma peça em que era uma festa de aniversário de um gay, e os amigos gays também ofereciam ao aniversariante um homem. E eles tinham que procurar alguém que não fosse conhecido,
turma que estava fazendo a peça. Como é que chamava essa peça, meu Deus? Estava o John Herbert, o Raul Cortez, eram grandes atores. Sim. Aí o cara falou que precisava de um teste. Um sujeito que trabalhava comigo no Diário de São Paulo, eu era revisor. Ele falou, você não quer fazer teatro, apesar do trauma, né? Eu falei, eu queria me redimir. O que é? É uma noite, eu lembro disso aqui, a gente informa na edição. Ele falou, o teste é beijar todos os integrantes do elenco. Eu falei, como assim, beijar como? Ele falou, não, beijar na boca. Eu falei, ó, companheiro, eu acho que eu não passo nesse teste, então não é preconceito. Mas eu era de Taquaritinga, pô. Não dá, né? E aí eu pertenço à minoria, né, branca, descendente de europeu, hétero, essas coisas aí. Eu tive grandes carreiras curtas. Augusto, é incrível, a gente fez o programa inteiro e não chegamos na carreira ainda. Vamos continuar. A sua infância é Vamos tão... continuar outro dia. Vamos continuar? Isso aqui é a parte 1 de 230. Nós prometemos falar de jornalismo eu na vou ter que próxima. estar aqui de Mas novo. sem dúvida, porque, a gente não chegou ainda no seu primeiro emprego. Nós E estamos olha aqui, falando... eu estou aproveitando, como você é meu amigo, a Branca é minha filha, eu estou falando coisas que eu nunca contei, não. Exatamente, cara. Isso aí não estou me repetindo, não. E, inclusive, essa história do Ayrton Perlingeiro, que é um grande momento do... Sabe com quem é? Não, que é isso, companheiro? Eu entendi. Ainda bem que a Branca lembrou isso, nunca ia saber desse negócio de ser Aliás, ator. só para... Eu também quis contar isso aqui para dizer o seguinte. Eu tenho um profundo desprezo por quem não sabe rir de si próprio e por quem se trata como príncipe na vida, como diz o poema do Fernando Pessoa. Só eu, né? Meus amigos nunca levaram porrada. Todos são príncipes na vida. Só eu que não sei o que. Não, eu tive vários momentos profundamente ridículos, o que me ajudou a ter um pouco de vergonha, né? Então, como Taquaritinga sabe das minhas lambanças, ali eu sou tratado, olha, como o cara das lambanças também. É bom ir para Taquaritinga, porque você é devolvido ao mundo que te conhece e sabe te julgar. Sabe te julgar, sabe das coisas boas que você fez, mas também sabe que ninguém é príncipe. Já não fui quando era filho de prefeito, ainda mais agora. E sou o terceiro filho. Terceiro homem. Então já não tem muito prestígio na família. Queria uma mulher com razão. E não veio. Aliás, todos lá em casa são filhos de festa. O meu pai ficava entusiasmado no Réveillon, no Carnaval e na festa da cidade. 9 meses depois nascia alguém. Bom, essa foi a parte 1. Vamos ter logo. O maior prazer já, semana que vem. Não é assim daqui a um ano. Semana que vem. A Branca vai estar aqui também. Vou estar aqui. O Augusto está aqui todo dia no Sem Filtro, com a Paula Leal. Né? A Branca está toda semana. Toda terça-feira nas Liberais. Vamos fazer. Nas Liberais. É o esboço da biografia não autorizada. Maravilha. Maravilha, olha. Autorizado. Pessoal, que maravilha, né? A Muito obrigado mesmo, hein? Branca. Maravilhoso, cara. E vai continuar e vai ter muita coisa para conversar ainda, né? Porque a gente nem chegou ainda no... Ótimo. Né? Muito obrigado a você que acompanhou a gente. A Cine Oeste. Kiko Glamugla para você. E roda a vinheta. Até a próxima.